Quando eu digo que a Tão Doce é fora de série, olha esse produto que chegou agora aqui para nós no nosso escritório. Olha a qualidade disso, porque a Tão Doce, gente, ela faz produtos artesanais com experiências visuais. Olha esses produtos que chegaram agora. O bolo gelado, que eu não preciso nem falar, a maravilha que é o bolo gelado da Tão Doce. A Tão Doce, eu tenho os horários aqui para vocês. Olha, a Tão Doce, ela tem funcionamento de segunda a sábado, de 11h30 às 19 horas. E tem delivery. Isso é mais um conforto da Tão Doce para você. O delivery funciona de 11h30 às 22 horas. No sábado, o delivery é até às 18 horas. Michele, aonde fica a Tão Doce para eu não perder essa maravilha? Fica na rua João Pinheiro, 55, no centro de Alfenas. Então, não perde, dá um pulinho lá na Tão Doce. Obrigada, Tão Doce. O escritório está aqui, louco para saborear tudo isso aqui. Obrigada. Já pensou em adquirir seu carro novo? Ano novo chegando, carro novo chegando também. E quem pode ser o especialista para te ajudar na escolha desse carro? A Vitrine Veículos. A Vitrine Veículos, com mais de 10 anos de experiência atuando aqui em Alfenas, ela vai te ajudar na escolha desse novo carro, dessa nova moto. Aonde fica a Vitrine Veículo? Na Avenida José Paulino da Costa, 540. Fale com o time de especialistas, olha o telefone, anota o que eu estou te passando. 359-8891-3338. A Vitrine Veículos está pronta para realizar o seu sonho. O seu próximo carro está na Vitrine Veículos. Aqui comigo hoje, olha só quem eu estou recebendo. Eu já disse para vocês que o meu networking é fantástico. Eu sempre vou trazer para vocês aqui personalidades empresariais que vai contribuir muito aí com a sua carreira. Ele hoje é sócio executivo da V4 Company, uma das assessorias, das principais assessorias de marketing e vendas do país. Na sua empresa, ele gerencia uma equipe com mais de 40 pessoas, gerando um faturamento de mais de 5 milhões de reais no ano. É considerado um profissional hustler, uma combinação única ali de habilidades de comunicação, negociação e visão estratégica. Com vocês, Bruno Aguiar. Muito bem-vindo, Bruno! Obrigado, Michele. Bom, encantado aqui com a estrutura, com a recepção de vocês. Muito honrado em estar aqui falando com vocês. Obrigado, viu? Lindo aqui, não é? É demais. Muito bem trabalhado, excelente gosto aqui. Maravilhoso, o Mundo Líder, que é esse programa voltado para o desenvolvimento do empresariado. Aqui, Bruno, a gente sempre traz personalidades empresariais como vocês para contribuir, para a gente poder levar cases, levar estratégias, quais são os pontos das empresas de vocês que vocês têm conseguido resultado positivo, que a gente possa contribuir. O Mundo Líder é aqui um dos programas da Mundo Music, é uma rádio, Mundo Music FM, então estou muito feliz de estar aqui com você. Você sabe que eu estou aqui na temporada minha de estreia. E eu tô mega lisonjeado, né? De você aqui comigo. Eu falei, olha, eu preciso convidar pessoas que eu vou me sentir muito mais seguras de estar aqui. O Mundo Líder está indo para a segunda temporada e você é um dos meus primeiros convidados. Estou muito feliz de você Muito estar honrado, muito feliz e eu preciso fazer jus, né? Entregar um episódio na qualidade que a Michele merece. Amém. Aqui, me fala uma coisa. Tô lendo aqui a sua trajetória. Você tão jovem assim e já aí numa grande companhia. Como que foi isso? Boa. Minha história, assim, com empreender vem desde criança. Com 10 anos de idade ali, eu já gostava muito de computador, de mexer com umas coisas assim. E eu sempre tive essa visão, né? De, trabalhar, de crescer, enfim. Era coisa de criança ali, mas eu tinha isso. E quando eu era criança, eu desenvolvi muita habilidade com o computador. E aí eu gostava de formatar, arrumar e tudo mais. E aí o meu pai, ele me ajudava. Então ele batia na porta da casa dos vizinhos, falava assim, eu tô precisando arrumar o computador, alguma coisa do tipo. E o meu pai se apresentava como se fosse um técnico. Só que na verdade era eu que fazia o trabalho. Então assim, eu já comecei nessa loucura de empreender aí. Eu costumo dizer que empreendedor não é um ser humano normal, ele tem um monte de coisas diferentes aí. Mas foi desde criança assim que eu sempre tive esse desejo. Minha carteira de trabalho não tem um registro, pra você ter ideia. Sempre foi empreendendo, tendo um monte de ideia, fazendo um monte de coisa e tô onde eu tô hoje. Então você já, na vida, pequena infância ali, primeira adolescência, você já falou, não quero trabalhar para ninguém, eu vou ter meu negócio. A minha mãe, desde que eu me conheço, assim, ela sempre trabalhou por conta própria, então ela vendia roupa, fazia um monte de coisa.
Vi o meu pai também. Meu pai tem, sei lá, um monte de experiência, um monte de coisa que ele fazia por conta própria. Meu avô era lojista. Então, essa ideia, assim, de emprego nunca entrou muito na minha cabeça, sabe? E olha o que você está dizendo, Bruno. Então você acha que o meio influencia? Nós sabemos, assim como eu, você, nós somos empreendedores, então o meio influencia. Então você está me dizendo que você já veio de uma família que empreende. Então essa técnica ali de ter que trabalhar para alguém nunca foi pensado, porque você viveu isso. Exatamente. Eu acho que um dos grandes aprendizados que eu tive nessa jornada é que o ambiente ele te influencia demais. Pois é. Então, cara, se você vive num ambiente mais negativo ou num ambiente que é uma cultura X, a tendência de você seguir aquilo é muito alta. E você tentar modificar aquilo também é bem difícil. Então, tem gente que fala assim, pô, Bruno, mas, cara, você teve muito novo e tal. Cara, eu acredito que sim, o ambiente ele me influenciou. E você vai pegando coisas, sabe? Você vai entendendo, você vai vendo como que é o mundo. Essa cabeça de ficar muito num quadradinho vai mudando e tal. E também tem aquele negócio, né? Você também não consegue mudar o seu ambiente, você muda de ambiente. Então, esse é um ponto que, assim, pra mim ele fez muito sentido, sabe? E aí, como vivendo naquele ambiente ali, de vendo as pessoas mais empreendendo, cara, é aquilo que eu queria. E olha o que você disse, tá? A gente não muda a gente tem que mudar de ambiente para a gente poder mudar essa mentalidade. Porque o ambiente ele vai vencer se a gente não se posicionar, não é, Sim, Bruno? Se a sim. gente não mudar de lugar, sentar em outras mesas, é aquela máxima, você é a média das 5 pessoas, é verdade. Se você não tiver numa mesa em que as pessoas saibam mais do que você, nada vai acontecer. Exato. Você vai continuar ali sempre na mesma. E como que a V4 entrou aí na sua vida? Boa. Ela entrou meio que por uma necessidade, porque eu tinha recém passado na faculdade, no Instituto Federal, em Machado, e eu não tinha dinheiro para poder pagar minha van. Então, assim, apesar da minha família ter essa base de sempre empreender, a gente estava passando por uma situação difícil. E eu costumava ir a pé para a faculdade, eu não tinha dinheiro para poder pagar a van e tudo mais. E aí, por coincidência, o William, que é o meu sócio hoje, a gente estudou no ensino médio, ele não estava muito contente trabalhando com o pai dele, trabalhava uma coisa nada a ver ali, era eletricista de carro. E eu já era fuçado, gostava de mexer com coisas, na época eu já estava aprendendo programação. Eu falei, cara, a gente precisa montar um negócio, fazer alguma coisa, vamos, sei lá, trabalhar com marketing. E foi aí que deu o nosso start. A gente não sabia muito bem o que fazer, mas a gente sabia que a gente precisava fazer alguma coisa. E aí, um dia lá, a gente sentou, conversamos lá, e aí foi onde a gente teve a ideia de criar o Studio Gear. Eu chamei de Studio Gear porque, cara, eu fiz uma pesquisa, né, e agências de marketing não era muito o que a gente queria ser. Porque a agência, no final, ela te entrega um pacote de post, te deixa bonitinho pra você ganhar curtida ou comentário, e não era isso que a gente queria. A gente queria ser algo diferente, e foi esse nome que a gente teve. Só que o começo não foi tão simples assim. Então a gente sofreu bastante. Por não saber precificar, por não saber várias coisas, pô, o nosso primeiro Vocês tinham cliente. quantos anos quando vocês decidiram empreender a Putz, eu primeira acho que vez eu aí? tinha 18. Já Tá. recém. Estavam ali na faculdade ainda? Isso, tipo, a gente já mal tinha entrado lá, a gente já tava com essa ideia. E foi muito engraçado, assim, como que a gente começou. Porque, basicamente, o Will pegou o carro emprestado do pai dele, que era um Uno velho, que não tinha freio de mão. E a gente falou, cara, vamos sair prospectar que a gente precisa de cliente. E a gente veio aqui para Alfenas, né? A gente estuda de Machado. Machado não tinha muita condição naquele momento, a gente não conhecia tanta gente e não via também tanto potencial lá. E a gente veio aqui para Alfenas. Só que a gente tinha R$ 25, que era o dinheiro da ida da gasolina. A gente não tinha para volta. Meu Deus. Então eu precisava fechar algum cliente aqui. E aí a gente passou num monte de lugar, tomou um monte de não, até que a gente chegou num local, o cara gostou, fiz ele dar a metade do pagamento e a gente iniciou a empresa. Só que aí, assim, eu comecei numa estrutura muito errada, né? Eu não entendia nada sobre gestão, processos, não sabia precificar. A gente chegou num ponto ali de ter uma carteira de uns 30 e poucos clientes, mas com ticket médio muito baixo. E isso, cara, vai te atrapalhando. No final você vira meio que eu chamo de empresidiário, né? Você fica preso no negócio, 100% operacional. E eu já conhecia a V4. Então, de YouTube, de ver coisas assim. E aí um dia eu tava acessando lá e eu vi lá, pô, oportunidade de você ter tua franquia. E eu achei interessante, entrei em contato com eles, não tinha dinheiro para pagar, mas a primeira etapa que eles validaram com a gente lá era a cultura, a gente passou na cultura, e aí eu comecei a chorar lá para eles conseguirem parcelar de alguma maneira, parcelaram, a gente iniciou o nosso processo, tem mais ou menos uns 4 anos, a gente iniciou o processo, fizemos tudo, foi a primeira vez na minha vida que eu viajei de avião, a primeira vez na minha vida que eu fiquei num hotel, eu nunca tinha ficado, a gente vem de uma, apesar, como eu te disse no começo, né, uma família empreendedora, mas, cara, a gente tava bem humildes ali, né, então foi a primeira experiência que eu tive. E chegando lá na V4, a gente apresentou, tinha mais de 50 candidatos, a gente ganhou de dupla destaque. Então a gente conseguiu, cara, ter a maior nota de tudo e a gente fundou a unidade da V4 aqui em Alfenas.
Sensacional você contar essa sua história, que não é muito diferente de quem empreende, não é, Bruno? Sim, Quando as pessoas começam, às vezes hoje ela vem, você lá, com seu prédio maravilhoso, de andares, com uma equipe de mais de 40 pessoas, imaginar, já nasceu totalmente virado para a lua, já deu certo, e quando você retroage, quando você compartilha conosco esses perrengues, não tem gasolina, não tinha dinheiro para pôr gasolina. Não tinha dinheiro para pôr gasolina, tinha que vir e ter dinheiro para poder fechar um cliente para poder voltar. Olha a exato. garra, olha a iniciativa que vocês tiveram. Num outro momento, participando de um outro podcast, um dia eu disse assim: olha, o campeão ele não se surpreende. Por quê? Ele fez aquele caminho. Vocês fizeram o que tinha que ser feito. Exato, Concorda comigo? Vocês exato. decidiram, vocês foram lá, pagaram um preço e foram atrás da franquia e negociar. Então, essa questão de você ser aí um hustler de negociação começou aí. Basicamente, né? Eu acredito que assim, a necessidade ela vai te formando. Então, eu não tinha alternativa. Tinha que dar certo. Primeiro porque eu tava investindo num negócio que eu nem tinha dinheiro direito e era meio que a oportunidade da minha vida. Então, pô, eu me identificava com a V4 de várias maneiras, mas eu entendia que, pô, tô começando. Então, tiveram vários perrengues, várias coisas para nossa construção, mas sempre com a mentalidade de, cara, tem que dar certo. Tem que dar certo. Não é até dar certo, não é fazer para dar, tem que ser até dar certo, não é? Exato. Tem que ir tentando e tentando até que conseguir. E vendo um pouco sobre a V4, eu gostei desse slogan: nosso negócio é vender o seu. Como que ela chegou nesse slogan? Boa. O fundador da V4 é o Danner Lippert, né? E existe os 4 P's do marketing, que é preço, prazo, produto, promoção. A V4 fez os 4 P's das vendas. Porque o Danner ele entendeu a mesma coisa que... O Inclusive, esse Denner é foi... muito conhecido no mercado Sim, sim. corporativo. Inclusive, esse foi um dos pontos que eu me identifiquei na V4. Cara, a agência de marketing, na maioria das vezes, aí não são todos, não vou generalizar também, Sim. mas na maioria das vezes ela tá mais preocupada em fazer um negócio bonito do que fazer algo que vende. E aí ele entendeu, cara, o que a gente tem que fazer é fazer as empresas venderem mais através da internet. Esse é o método da V4. Então a V4 ela se posiciona muito mais como uma assessoria, não como uma agência, que a gente faz muita coisa, mas focado em vendas, em trazer dinheiro para a empresa no final do mês, que é o que mais importa. Tá, então esse é o diferencial da V4, não é Exato. só. Não, vocês têm um foco. Então a gente chama, é um nicho. Então vocês, além de ter o nicho do marketing, vocês subnicharam dentro da área aí de De vendas. performance de vendas. De performance de vendas. Ô, Bruno, e, bom, você já compartilhou aqui com a gente que desde o início você sempre foi muito focado em estudo, em dedicação, para você chegar onde você já está hoje. Então, é o chamado lifelong learn, né? A gente está o Uhum. tempo todo aprendizado contínuo. Qual que é a sua rotina de estudo hoje? Como que você acorda? Quantas horas do dia você se dedica? Você monta, ó, um mês eu vou estudar sobre isso. Como que é essa rotina? Boa. Eu sou bem nerd, assim, nessa frente de estudo. Então, raramente eu não vou estar lendo algum livro. E aí eu sempre vejo, por exemplo, recentemente eu terminei o Empresas Feitas para Vencer do Jim Collins, um livro incrível, putz, tirei 1 milhão de aprendizados dele. E aí eu falei, cara, legal, agora eu aprendi aqui mais sobre gestão de pessoas. Agora, o que mais que eu posso aprender? Então eu entendi lá, pô, tem um livro lá que é o lado difícil das decisões difíceis, que tem a ver ali um pouco com essa linha. Então eu vou nesse. Além disso, eu sou um assíduo ouvinte de podcast, então tem várias fontes que eu ouço. Tá no lugar certo. Tô no lugar certo. Todos os dias cedo, eu sempre me atualizo o que está acontecendo. Então tem uma plataforma que eu assino lá, que é a Feedly. E aí eu divido lá por negócios, tecnologia, vendas, marketing. E eu sempre dou uma lida no que está acontecendo. E, cara, sem contar cursos. Eu sou, assim, doido de curso. Cursos, mentorias, já participei de masterminds, já fui para fora, assim, do estado aqui. Enfim, tô sempre me atualizando, sempre buscando boas referências. Mas eu acredito também que o ambiente te influencia muito. Então, um dos pontos que eu fiz foi trazer gente muito relevante para o negócio. Porque esses caras também me ensinam. Então, pô, até compartilhando, né? Um dos meus primeiros clientes da V4 é cliente hoje ainda, também é meu sócio. Trouxe ele pro negócio. Porque lá atrás eu não tinha background de nada. E eu entro numa reunião com o cara e tá todo mundo falando, todo mundo da empresa seguindo um padrão, todo mundo usando as mesmas cores, a galera toda sincronizada, todo mundo assim com uma garra. Eu falei, cara, eu quero aprender isso. Eu tô destoando, eu preciso. E esse cara me ensinou o que era cultura. Ai, que E aí sensacional. foi um negócio assim que, putz, me deu um boom na cabeça. Então, me relacionar com pessoas, a serem intimidades, me expor, estar aqui com vocês, também faz parte da minha rotina de estudos.
Então, assim, eu sou muito aplicado. Então, normalmente eu sempre vou estar fazendo várias coisas, vendo coisas em paralelo, me atualizando, conversando com outras pessoas. E, sei lá, se eu pudesse falar, talvez hoje 60% do meu tempo eu passo mais aprendendo, estudando, mais observando também. Acredito muito nessa serendipidade também de ouvir, do que executando, sabe? Hoje eu cheguei num nível mais estratégico que eu me permito fazer isso. Então, seria uns 60-40 ali, 60% do meu tempo estudando, aprendendo. E olha você, empresário que está nos assistindo. A gente está aqui com 15 minutos de podcast. Olha quantas chaves já devem ter virado aí. Olha o que o Bruno disse: a rotina dele de estudo, é livro, é mentoria, é estar se desenvolvendo o tempo todo. Contou aqui pra gente a história do empreendedorismo dele quando ele iniciou. Então, Bruno, o sucesso ele tem um caminho, certo? Tem, Concorda comigo? O fracasso também tem. sim. Então, E é muito evidente. é muito evidente. Então, a gente tem que... Qual caminho eu vou? O que, que eu quero? Eu sempre falo isso para os meus alunos. O que, que você quer ser? Aonde você quer chegar? Porque não existe não estar fazendo nada. Ninguém fica sem fazer nada, Bruno. Porque na natureza nada fica parado. Até a água, ou ela evapora ou ela apodrece. A mesma coisa nós. Então, existe esse caminho. E você tem pagado o preço aí muito para poder... Exatamente. Você sabe onde você quer chegar. Muito visível para mim. É muito claro onde eu vou chegar e tudo que eu vou fazer. E eu tenho uma visão, assim, de longo prazo. Então, eu já tenho planejado os próximos 10 anos do negócio, já sei... Assim, é claro que às vezes não, a maioria das vezes as coisas vão mudando, mas eu tenho o meu BREG, eu sei onde que eu vou chegar, né? Qual que é o grande objetivo, o que a gente vai fazer, que é aquele negócio que te dá uma coceirinha por dentro. Você fala, cara, eu acordo todo dia para fazer isso, o propósito. Isso é, tipo, muito claro para mim, muito evidente. Senão eu já tinha desistido há muito tempo. E qual que foi a virada de chave? Na sua adolescência, você falou, eu não quero trabalhar para ninguém, eu quero ter minha empresa, eu quero chegar... Que momento virou essa chave e você falou, é nesse lugar que eu quero chegar? Eu tive uma experiência de trabalho que foi meio traumatizante, assim, que era numa empresa de marketing lá da cidade. Trabalhei uma semana pro cara lá e fiz a entrega que precisava e ele tinha combinado um pagamento comigo e depois na hora lá ele falou assim, cara, eu não vou te pagar, você é só meu... Você nem é funcionário, aqui você que tem que me ouvir e tal. E ele me deu uma bela de uma esculachada. E eu falei pra ele, cara, então eu não quero mais trabalhar aqui. Isso foi uma semana. E aí ele falou, se você não quer, então... Mas senta aqui que você vai me ouvir. Aí ele pegou o dinheiro assim, jogou em mim, cuspiu no meu rosto. Foi terrível. E ali, quando ele fez isso, eu falei, caramba, eu encontrei o que eu vou fazer. Eu vou proporcionar dignidade para as pessoas vão ter dinheiro, vão ter dignidade, sem precisar se submeter a esse tipo de gente. Que infelizmente, né, hoje em dia tá mudando, mas infelizmente ainda tem muito cara que não presta e por algum motivo ele tem um negócio. Eu falei, cara, é isso que eu vou fazer. Eu vou proporcionar coisas incríveis na vida das pessoas. As pessoas vão poder ter dignidade, vão poder ter dinheiro, vão poder construir carreira sem precisar se humilhar ou fazer coisas aí que existe, infelizmente, no mercado, né? E isso foi mais ou menos ali na fase da minha adolescência. Então, me deu um start. Falei, cara, eu vou montar uma empresa, um negócio. Mas curioso é que hoje esse cara quebrou e eu tô com pelo menos umas 9 pessoas da empresa dele trabalhando comigo. Tá vendo? E não foi proposital, tá? Não foi proposital. De um jeito ou de outro, a conta chega. A vida, ela retribui. Exatamente. Eu gosto muito dessa frase, Bruno. A vida, ela retribui. Porque às vezes a gente fica falando assim, mas não tá dando certo. Mas o que você tá fazendo para que dê certo? Porque as pessoas querem colher antes de ter plantado, antes de ter regado. Porque também não é só colocar a sementinha lá. Sim. O quanto que você tem colocado de água para que ela cresça. E isso tem muito dentro das empresas. Que às vezes estamos lá estagnados. O que você tem feito para crescer? O que aquele funcionário tem feito para crescer? E o gestor também, que aí é o seu caso, nosso programa é focado na gestão. Se a empresa não está faturando quanto deveria, se ela não está no caminho, se ela não está tendo resultados como deveria, o que o gestor está fazendo? Sim. Será que ele é capaz de sentar, de realinhar a rota? Qual é o preço que ele está pagando para que aquela empresa cresça? Bruno, e você é muito jovem, 26 anos aqui, e já está com essa... expertise todo, com esse know-how todo na área aí de atuação de gestão. Hoje ainda, você sente que um líder jovem, ele ainda tem dificuldade de se posicionar para o time? Cara, eu acredito que é muito mais sobre a autoridade que você tem, sobre o know-how que você tem, do que sobre a sua idade. Então, por exemplo, o Denner, se eu não me engano, acho que ele tem 30 anos, o cara já saiu na Forbes, fez 1 milhão de coisas, é uma referência nacional, e ele fez tudo isso aí com 27, 28 anos de idade. Então é jovem, ele tinha 18 anos também, começou lá em 2012. Então é muito mais sobre, cara, as experiências que você viveu,
a cultura que você quer imprimir do que sobre a sua idade. Porque, pô, tem muito empresário de, sei lá, 50, 60 anos de idade que tem a maturidade de uma criança de 12. E vai ter lá pessoas que querem vencer na vida com 18, 19, 20 anos que vai ter mais maturidade que os demais. É claro que existe, tipo assim, pô, 20 anos que esse cara aprendeu. Mas quando você mostra, quando você tem autoridade naquilo, as pessoas passam mais a te respeitar. Então, particularmente, eu não tive problema com isso. Muito tranquilo. Sim. A média do seu time, esse time que você lidera, é de quantos anos, mais ou menos? Uns 25 anos de idade. É um time jovem. Um time jovem também, muito parecido aí com a sua idade. Talvez o mais velho ali vai ter 33 anos. Entendi. E muito tranquilo para ele ser liderado por você. Tranquilo. Também. É o que você falou, autoridade, posicionamento. Aqui na V4 funciona assim, né? A nossa liderança, ela é horizontal. Então, eu não tô assim, fulano tem que responder para isso, aquilo, outro, chefe. Eu sento junto com o time. Então, o nosso escritório ele é grande, são 3 andares e tal, mas eu tô junto com a galera. Eu não tenho uma sala privativa, eu não me isolo das pessoas. A cultura, assim, a gente tem o feedback radical. Então, qualquer coisa que acontece, a gente fala um pro outro e podem falar para mim, ou eu posso falar com qualquer pessoa. A faxineira pode vir falar comigo e eu vou aceitar ali. Acessível, você é acessível. Super tranquilo. Então, esse ponto, assim, eu não tem dentro da V4. E a gente trabalha muito na meritocracia. Então, cara, quem gera mais resultado, vence. Legal você falar dessa liderança horizontal, que hoje, apesar, nós ainda temos muito aí da vertical. E você acha que é uma metodologia que quanto mais aprimorada, implementada ali na empresa, mais resultados vai ter? Assim, sair muito ali do... Depende, sabe? Isso vai muito do nível de maturidade do gestor. Porque às vezes o cara, tipo, ele não tem a maturidade suficiente para conseguir lidar com pessoas falando o que ele tem que fazer ou o que ele deixa de fazer. Para mim, o horizontal é um modelo que funciona porque, cara, se você quer ser dono de algo muito pequeno, pode ser você sozinho. Mas se você quer ter algo grande, você precisa ter pessoas. Você precisa ter gente contribuindo com você. Você tem que ter as coisas claras e as pessoas têm que ter acesso. Então, se sentir dono, né? O pertencimento, participar da construção. Então, nisso, a horizontal ela funciona muito. Só que nem todo mundo tem maturidade para aguentar isso. Não. E quando você começou, quando estava ainda na preparação do prédio, vamos falar de estrutura física. Quando você escolheu o prédio foi construído, já está, como que foi isso? Boa. Eu acho que vou falar um pouco do escritório anterior que a gente tinha, e aí eu falo como que a gente chegou no novo agora. Beleza, a gente passou ali na aprovação da V4 e a gente precisava montar um escritório. A gente pesquisou, procurou um monte de lugar na cidade, não tinha nada, a gente acabou encontrando um apartamento. E lá o William morou por 8 meses, que ele era de Machado, ele mudou aqui para Alfenas, e eu fiquei 8 meses sem pegar R$1 da empresa pra gente poder formar caixa. A gente tinha muito essa mentalidade, preciso formar caixa, reinvestir no negócio pra gente poder crescer. Senão a gente vai ficar só patinando, vai ser pequeno e não vai conseguir nada relevante. Então a gente ficou esse período lá, e aí beleza, tinha um apartamento, que a gente usava uma sala. Depois a gente passou a usar um quarto. Depois a gente passou a usar o outro. De repente já estava pequeno, alugamos outro. No final a gente já tinha alugado praticamente o prédio todo. Só que o problema dele era que tinha muita parede. E numa cultura horizontal, todo mundo tem que ter acesso. Né? Senão eu estou verticalizando. E aí ficou pequeno pra gente, e aí a gente mudou para o outro prédio. Só que foi assim, difícil pra caramba para achar um prédio que pudesse abrigar a estrutura da V4. Então, fiquei pesquisando por um bom tempo. Por coincidência, conheci um cara que estava construindo um prédio. E eu falei, cara, seguinte, eu tenho uma empresa, esquilo outro, vem me visitar. Ele tava meio com receio, porque ele nunca tinha ouvido falar da gente. Né? A gente tava num apartamento escondido. E aí eu mostrei pra ele, ele falou, olha, eu tô sentindo que eu acho que eu tenho que alugar esse prédio pra vocês. E aí quando eu visitei, eu falei assim, cara, eu quero todos os andares, é isso que eu preciso. Então eu nem pensei muito ali, eu falei, cara, é isso que eu preciso, aqui eu sei que eu vou tirar muito mais ROI, vai dar muito melhor pro meu time, vou conseguir formar mais pessoas, ter uma estrutura melhor de trabalho. E é isso que o pessoal precisa. E foi assim. Não teve uma grande história por trás, mas tinha uma grande visão. Então, cara, eu sabia exatamente, aqui vai ser tal coisa, aqui vai ser outro, tal. E meio que na cabeça a gente foi montando tudo e chegamos a ter um prédio agora da V4. Prédio hoje da V4. Bruno, e liderando esse time aí de 40 pessoas, de diversos perfis, claro, a riqueza de um time está nos diversos perfis. Você falou sobre cultura, que a V4 te chamou muito a atenção porque era uma cultura que dava match aí com você. Como que você consegue passar essa cultura para o time? Como que você faz com que o time fale, a gente precisa seguir essa cultura? O primeiro ponto, assim, eu vejo muito empresário cometer o erro de, eu tenho uma cultura. Aí ele vai lá, coloca missão, visão e valores na parede e acabou. É isso. A cultura ela tem que ser vivida.
Então, o primeiro ponto, se eu quero implementar cultura com as pessoas, eu tenho que ser o reflexo da cultura. Porque senão descredibiliza, desmoraliza e não vai funcionar. Então, eu sou a representação da cultura V4. Então, por exemplo, a gente tem lá mais ação, menos glamour. É um dos nossos comportamentos e atitude. Cara, então eu não vou ficar glamourizando. Tipo, eu não vou ficar enrolando para fazer as coisas. Eu tenho cumpra metas e não horários. Então, eu estou muito mais preocupado com meta do que com bater ponto. Então, se eu tenho um negócio desse lá na minha parede, vai fazer sentido eu cobrar a pessoa por horário? Não vou cobrar o horário dela. Então, assim, o líder, né, o dono, os sócios, eles são a representação máxima da cultura. Recentemente, a gente lançou um novo ponto da cultura, Whatever It Takes. Fazer o que for preciso para o cliente ter resultados. Porque a gente estava sentindo que o pessoal estava meio bracinho de dinossauro, bracinho curto. Cara, a gente não pode ter isso, é Whatever It Takes. E para provar pro pessoal que eu estava tanto no jogo, eu tatuei no braço Whatever It Takes. Então, todos os dias o pessoal vê que no braço do Bruno tá Whatever It Takes. Cara, eu faço o que for necessário pelo negócio. Então, cara, quer implementar a cultura, quer fazer dar certo... Significa fazer o que for preciso para que dê certo aquele objetivo. Exatamente. Então, e assim, não importa o que aconteça, é responsabilização máxima. E isso é algo que tá na minha cultura. E é só assim que a gente vai conseguir alguma coisa. Mas eu tenho que ser a representação máxima pro pessoal. Pois é. Eu ia te engajar na próxima pergunta, que é isso. Como que você faz com que a empresa esteja comprometida com o projeto? Você já mostrou. Você é um engajamento. Então, o time olha para você, gestor, líder, fala, ele está engajado, eu vou lá e vou fazer. É assim que... É cultura. A cultura tem que estar enraizada primeiro no gestor, primeiro aí no líder. Bruno, e falando sobre time ainda, na pandemia foi instituído o processo de home office. Tá? Hoje, pós-pandemia, adotou-se o híbrido e hoje tem essa possibilidade, híbrido, o presencial 100%, tal. Como que é lá na V4? O time hoje, qual é o projeto de trabalho de vocês? O meu time aqui de Alfenas trabalha híbrido, mas o pessoal acaba gostando de ir todos os dias, mas eu também tenho pessoas remotas. Quais foram os meus aprendizados quanto a isso? Cara, pessoas remotas, primeiro ponto, elas têm que ser extremamente disciplinadas, porque é muito diferente você trabalhar em casa, e tem muita gente que não tem disciplina e quer trabalhar em casa. E o segundo ponto é o nível de senioridade. Não dá para contratar pessoas júniors para trabalhar remoto. Isso não é a nossa experiência. Por quê? A curva de aprendizado dele vai ser muito maior do que a pessoa que está aqui do meu lado e está vendo o que eu estou fazendo. Então, eu tenho pessoas que trabalham remoto, só que essas pessoas têm uma senioridade mais alta. No presencial ali, né, que é o meu híbrido, eu tenho pessoas de senioridade mais baixa, é meio misto, tem pessoas de senioridade mais alta, mas no final eles se complementam. Agora, o principal ponto, eu tenho um time presencial e eu quero ter um time remoto. O líder desse time, né, lá no caso da a gente tem vários times, esse cara tem que viver o que o time vive, então ele tem que ser um líder remoto. Se eu for colocar um líder presencial para liderar pessoas remoto, não vai funcionar. Ele vai dar muito mais atenção para quem está do lado dele, isso queira ou não, ele tá do lado, do que pro cara que tá lá atrás do computador dele, em outra cidade, em outro estado. Então, o remoto, para mim, ele funciona. Ele funciona. Mas o cara tem que ser muito autodisciplinado, ter uma senioridade mais alta e, principalmente, um líder remoto. No que eu me baseei para fazer essa pergunta para você? Olha essa pesquisa da Cato, 61% das empresas planejam adotar um regime de trabalho 100% presencial. Uma pesquisa da Resume Builder indica que 90% das empresas pretendem voltar ao trabalho de forma totalmente presencial. A KPMG mostrou que 83% dos seus globais prevêem o retorno total de todas as empresas até 2027. Então, significa o quê? Que esses números mostram que cada vez mais as empresas querem voltar para o presencial. Talvez por conta do quê? Da entrega? É muito provável, como eu te disse... quando a gente olha essas pesquisas, a gente está falando de empresas gigantescas. Né? A gente está falando, são as enterprises, talvez mais de 500, 600 funcionários. E você conseguir manter essa gestão no remoto, ela é muito difícil. Até porque essas empresas contratam muito. Então, no tete-a-tete, você consegue ter mais controle. Um aprendizado que eu tenho é time remoto para vendas, né? Para comercial. É muito difícil. Porque comercial é ação, é energia. E aí, às vezes, tá acontecendo um monte de coisa na casa dessa pessoa, aí ela vai desengajar, vai perder, tá jogando sozinho. Né? Não tem ninguém para estar ali ajudando ela, empurrando. E aí, essas empresas que são maiores, elas acabam passando por isso. Como que o cara vai ter, sei lá, 100 vendedores trabalhando em casa? É muito difícil. É muito difícil. É impossível? Não. Tem empresa que faz? Tem. Mas é muito difícil.
Então, a visão que eu tenho é que para uma função comercial, eles tomam essa decisão por performance. Enquanto a operacional, eles vão manter. Eles querem um time presencial, mas eles vão manter pessoas importantes ali no remoto. Porque elas têm senioridade mais alta. Só que pensa, sei lá, você tem 5.000 funcionários. Como que você vai garantir que todos têm, sei lá, 10 anos de mercado, uma alta experiência para trabalhar em casa? Não tem. Então, eles acabam tomando essa decisão de trabalhar no presencial. Você sabe que eu, como mentora de comunicação e oratória, eu estudo cada vez mais relacionamento e o humano, ele precisa do relacionamento. Sim. Nós somos seres sociáveis. Eu preciso te ver, eu preciso estar em você, eu preciso de um café, eu preciso de um momento. E quando a pandemia veio e nos separou, a prova disso é que quando foi liberado, os shows, os estádios, cada vez mais tinham lugares que as pessoas precisavam ir, porque a gente precisa disso aqui. Sim. A gente precisa do relacionamento. E nas empresas, principalmente, Bruno, porque tô com um problema ali. Tá, deixa eu bater lá, ou já que é a horizontal, deixa eu já compartilhar de imediato. Agora não. Se eu mando WhatsApp, demora a resposta, demora aí. É o que você falou, vai perdendo a energia. Exato. E aí isso vai influenciar ali no faturamento da empresa. Então, para você hoje, um modelo de negócio que seja legal, que você entenda que vai dar resultado, é o presencial. É o híbrido. É a junção dos dois. Que legal. Se eu pegar as duas boas partes, né? Então, eu tenho uma pessoa que, cara, ela é muito organizada, trabalha muito bem no presencial, mas ela tem, sei lá, uma tendência a diminuir cultura. No presencial, né, sei lá, 2, 3 vezes na semana que ela vai pro escritório, pro ambiente, ela melhora a cultura. Então, assim, o melhor dos mundos é trabalhar no híbrido. Só que, normalmente, a pessoa que trabalha no híbrido, ela tá na cidade. E aí, se a cidade não tem a quantidade profissional, acaba indo pro remoto. Mas o melhor dos cenários, para mim, sem dúvida, é trabalho híbrido. Você sabe que no serviço público, posso falar para universidades, que eu tive dentro de uma durante 24 anos trabalhando, muitas universidades começaram a aproveitar os seus funcionários públicos. Por exemplo, então, tinha uma universidade pública numa cidade A. Aquele funcionário público, ele, depois que viram que dentro do remoto funcionava, então ele não atende mais só aquela universidade, ele atende uma outra universidade também. Porque houve o quê? Eles fizeram esse levantamento e falaram, peraí, tem gente que está começando a ficar ocioso. Então, eu posso fazer essa junção, eu posso aproveitar melhor esse colaborador. Mas isso também vai muito da análise da gestão. O gestor tem que estar ali frente ao que você falou. Não existe um certo e um errado do presencial ou 100% remoto. O híbrido, para a sua empresa... É o que mais funciona. Um exemplo para mim é a telemedicina, cara. Maravilhosa, excelente. Eu tenho consulta com terapeuta. Às vezes eu tô na correria ali, eu ia faltar, eu abro no celular e resolveu. Olha isso. Então, são contextos, né? São cenários. Exatamente. Bruno, bom, empreender aqui no Brasil a gente sabe dos desafios. Então, a gente tem aí uma carga tributária muito alta, a gente tem o acesso ao crédito às vezes nem é tão fácil. E como que hoje a sua empresa, a V4, a sua unidade, ela está trabalhando aí para se destacar nessa selva de pedra? Talvez o que eu vou falar agora é meio polêmico, mas eu acredito que quem carrega o mundo nas costas é o empreendedor. Então, independente de crise, de político, de quem ganhou, quem não ganhou, de imposto, cara, desde que eu sou criança, meu avô sempre fala que o Brasil está na crise. Sempre fala que as coisas estão difíceis, que é complicado, que não melhora. E tem gente que está vencendo na vida, tem gente que está conseguindo fazer. Então, a gente cria o nosso próprio mundo. Se tem empresa crescendo no meio de crise, é porque tem solução. Então, eu não me apego muito nisso. Pô, a pandemia, para mim, por exemplo, poderia ter sido horrível. Porque um monte de cliente começou a cancelar. Só que aí eu consegui pegar aquela situação para captar outros. Porque enquanto aquele grupinho falou, não, tem que cortar o marketing. A primeira coisa que os caras querem cortar é marketing, sendo que é o que vai trazer faturamento. Ah, quero cortar marketing. Tinha outros falando, cara, eu preciso de marketing, porque agora eu tenho que vender na internet. Então, você cria o contexto, você cria o teu movimento. Né? Um exemplo negativo agora, o pessoal da energia solar. Eles começaram a fazer um marketing negativo de que, compra agora com a gente, porque daqui em diante você vai ser taxado, não vai dar certo. Eles deram um tiro no próprio pé. Então, assim, você cria a situação, tanto positiva quanto negativa. Ah, Bruno, mas a política, ela influencia, ela atrapalha e tal. Sim, influencia. Mas você não pode usar isso de desculpa. Não determina. Quem cria o resultado, no final, cara, é você.
Exatamente. Você falou que na pandemia foi bom para você. Para mim também. Imagine eu que dava treinamentos, palestras presenciais, mentorias somente presenciais. Quando fechou tudo, eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer? As pessoas vieram para o quê? Para a internet. Sim, Então, elas precisavam aprender a falar. As reuniões vieram todas online. Então, como que eu me posiciono? Para onde eu olho? Como que eu gesticulo? Então, percebe? Eu vi ali um campo gigantesco e o meu trabalho de mentoria de comunicação e oratória explodiu ali durante a pandemia. Por quê? É o que você falou. Eu vi ali que tinha um campo. A gente ouve muito, a pandemia quebrou essa empresa, a pandemia quebrou. Não, a pandemia, ela acelerou exato. um processo de quebra. Então, cadê a autorresponsabilidade desse gestor? O que que ele vinha fazendo até 2020, 2019, quando chegou a pandemia? Como que você lida com essa questão da autorresponsabilidade? Boa, eu acho que só respondendo um pouco antes, cara, faz muito mais sentido você ter uma empresa grande, um transatlântico, do que você ter um barquinho. Porque no meio da tempestade, só vai sobreviver o transatlântico. O barquinho é o primeiro que vai embora. Eu já trouxe essa analogia em outros, né? A gente se conhece aqui. Cara, então o primeiro ponto é, cara, independente do que você tem, pensa grande e faz o negócio ser grande. Você tem vários benefícios nisso. Então, por exemplo, numa crise, numa troca política, uma coisa do tipo, você pode ser impactado, mas você não quebra. Tá? Os negócios quebram em 99% das vezes por culpa do próprio gestor. É a mentalidade do gestor vai ser o reflexo do negócio. Então, esse sim, é a primeira mentalidade que eu acho que todo empreendedor tem que ter, cara. Sonha grande, faz as coisas acontecerem, não fica acomodado. Mesmo que a tua empresa tenha 70, 80 anos, uma hora vai ter alguém que vai querer te quebrar e vai fazer algo melhor, como tem vários e vários exemplos aí de coisas que estavam dominando, desde, sei lá, VHS, que depois foi substituído pelo DVD, e aí começaram a investir em DVD, e aí depois começaram a ir para streaming. Tem que ser adaptável. Então é isso que a gente fez na pandemia. Cara, a gente se adaptou. Então eu não vou ficar querendo, sei lá, fazer evento presencial na pandemia. Ah, nossa, mas minha empresa é de evento presencial. Cara, vai fazer evento online. Ela vai fazer alguma coisa diferente, entendeu? Então empreender sobre se adaptar. E aí, qual que foi o ponto mesmo? Autorresponsabilidade. Cara, extrema. Tem que ser extremo. Você é responsável por tudo que acontece. Independente se o governo foi lá e colocou o dedo na tua ferida. Cara, ele pôs o dedo na ferida, o que você vai fazer com isso? Qual que é o aprendizado? Porque não tem problema você errar. Você tem que errar rápido e aprender com isso. Então, cara, o que eu vou fazer com esse erro? O que eu vou fazer com isso? E você é 100% responsável por tudo que acontece no teu redor. Você permite que as coisas aconteçam e você não permite que as coisas aconteçam. Então, cara, empreendedor tem que ter essa mente. Tipo, para de botar culpa no governo, para de botar culpa nas pessoas. Ah, é meu funcionário que é ruim, é culpa tua. Ah, mas é que o governo... Quem contratou? Cara, Eu falo isso, quem contratou? é isso, é culpa tua, Foi entendeu? o gerente. Quem treinou esse gerente? Tá vendo, empresário? A gente começa a terceirizar a culpa. Quem contratou esse gerente? Esse gerente que contratou esse colaborador. Se não tá bom ali um móvel, quem colocou esse móvel ali? Então, é parar de terceirizar. Exato. A gente falou sobre autorresponsabilidade, também é o que me norteia, é o que eu sempre passo para os meus alunos. E tem aquele livrinho de bolso do PhD Paulo Vieira, O Poder da Autorresponsabilidade. Maravilhoso esse livro. Maravilhoso, as leis da autorresponsabilidade. E dali eu tirei aquele aprendizado. Nós estamos onde estamos por nossa culpa ou mérito. Exato. E às vezes, Bruno, a pessoa fala, não, mas a culpa, eu não tive culpa da pandemia, eu não tive culpa do terremoto. Eu falei, não, calma aí, nós somos pessoas inteligentes, a gente está falando de desastres, mas a sua vida. Se você se colocou nessa situação, estamos aqui gravando um podcast maravilhoso para o Mundo Líder. Você foi pensado por mim. Peraí, por que eu pensei no seu nome? Porque você gera resultados. Quem se colocou nessa situação? Foi o Bruno. Então, se você está nesse podcast, participando desse programa do Mundo Líder, é por sua culpa ou por seu mérito? Pelo seu mérito. Então, percebe? Nós estamos onde estamos por nossa culpa ou mérito. O problema, Bruno, é exatamente isso. Muitos empresários, muitas empresas ficam terceirizando. Nada é comigo. Tudo é com o outro, tudo é culpa do outro, tudo ali. Exato. Não, vamos trazer a autorresponsabilidade aqui para nós. Bruno, o que é mais difícil na liderança hoje, com o seu olhar aí de gestor? Cara, tem vários pontos que são desafiadores, mas manter cultura, ela é um desafio. Uma vez eu ouvi dizer que você ser líder é uma maldição. Porque, cara, você carrega a maldição do exemplo. Eu enxergo diferente, cara, é um ato nobre, é algo importante. Mas na liderança você ser exemplo é um negócio muito difícil. Muito difícil, porque às vezes você vai fraquejar, você vai cometer um erro.
E aí você tem que se retratar, e você tem que ter maturidade, e o teu ego vai no pé. Então, o ser o exemplo, a representação disso é o maior desafio. Porque às vezes você não tá bem, cara. Você chega num negócio e não tá bem. Mas você vai passar essa energia ruim pro teu comercial? Aconteceu algo ruim em teu time de operação lá, que todo mundo te olha, cara. Não tem como, todo mundo te olha, todo mundo te admira. E você vai lá e solta uma asneira pra eles? Então você tem que ser exemplo, você tem que ser a consistência. Putz, eu cobro lá que o pessoal tem que exercitar o empreendedorismo, é um dos pontos da nossa cultura. Se eu chegar lá e ficar reclamando de governo, de alguma coisa do tipo, o meu time pega isso. Então, ser esse espelho, ser esse exemplo, é o maior desafio de liderança. E quanto mais cresce, né, a tendência disso deturpar é maior. Porque, cara, beleza, são 40 pessoas, mas eu não consigo falar com 40 numa semana. Eu vou blocando isso, eu tenho estrutura de liderança e tal. Então, fazer com que a mensagem chegue da melhor maneira possível, sendo o espelho, é um desafio. É um desafio. E o que te motiva a ser líder? É muito a visão de propósito que eu trouxe. Eu quero transformar vidas, pessoas, através do meu trabalho. Eu quero que as pessoas tenham dignidade e eu quero que as pessoas tenham liberdade financeira. Tipo, literalmente, se eu tivesse um negócio por dinheiro ou por mim, estaria só eu sozinho. Eu ganharia muito mais dinheiro. Mas muito mais dinheiro mesmo. Talvez eu nem estaria aqui em Alfena, já estaria em outro país fazendo outra coisa. Mas eu tô nisso aqui por pessoas. Aquele cara lá atrás que fez um monte de palhaçada pra mim, ele me deu o gás que eu precisava. Esse cara fez eu descobrir o meu propósito. E são anos pensando nisso. São anos. Bruno, hoje, falando sobre time, como que você avalia o que um colaborador precisa ter para trabalhar com você, para trabalhar na V4? Quais são os pontos que você analisa nessa Boa. pessoa? Cara, o primeiro ponto, organização. Até que eu aprendi lá no Empresas Feitas para Vencer, todas as empresas do grupo de estudo tinham pessoas extremamente organizadas e responsáveis. Tem que ter responsabilidade e organização. É a soft skill que eu mais olho. Né? Aí depois são outros pontos ali. Cara, postura, né? Como essa pessoa se comunica. Também é um ponto importante. Que hoje a V4, pô, tem 300 mil empresas querendo ser V4. Então eles tentam encontrar defeitos na gente. Nós somos espelho para o mercado. Então as pessoas não podem falhar em algumas coisas. Então tem algumas coisas que eu tiro para ganho. Eu olho muito a história da pessoa. Então, o que você fez na tua vida? Sabe? O que você fez de relevante? Por que eu deveria te contratar? A hard skill, as habilidades que esse cara tem, pra mim, fica para depois. Formar pessoas é fácil. Você bota o cara, você tem um onboard, você tem um processo, ele aprende. Mas o que eu olho é pra soft skill. Organização, disciplina, como que essa pessoa se posiciona, qual que é o record tracking, entendeu? O que essa pessoa viveu, qual que é o grande diferencial que essa pessoa tem, é o principal ponto pra mim. E assim, pessoal, eu tenho um setor de people performance, que cuida de pessoas e faz contratação dentro da empresa. A gente recebe, sei lá, 2.000 candidatos por mês. A gente contrata 1 ou 2. A gente faz uma peneira, assim, muito forte, muito afinco naquilo ali. Porque, cara, a cultura a gente não monta. Tipo, a cultura ela é um negócio vivo. Então não adianta eu querer pegar uma pessoa que não se adequa e colocar lá. Vai dar ruim. Vai virar o laranja podre. Que é aquela pessoa que ela não gosta da empresa, ela não quer estar lá, mas ela fica e ela ainda contamina as outras pessoas. Eu digo assim, se a pessoa tem experiência e tal, então grandes empresas contratam pela parte técnica. Sim. Então, o que eu coloco ali no currículo? Eu tenho graduação nisso, pós-graduação, especialização. Só que a pessoa é demitida pelo comportamento. Então, entra Exato. pela parte técnica e é demitida pelo comportamento. No meu caso, o comportamento é o quê? Comunicação. Sim. Então, você entra pelo que você apresentou ali no currículo, só que você é demitido pela sua parte comportamental. Então, imaginemos que uma pessoa não tenha tanta experiência. Um jovem, você teve essa experiência que mudou a sua vida lá na adolescência. Se um jovem chegar na V4, ele não tem essa bagagem. Sim. Tá, mas você disse o quê, Michele? Eu modelo, eu trabalho a cultura nessa pessoa. Então, um jovem, ele também pode ser um colaborador seu. Tranquilo. Tem várias pessoas que entraram no programa de trainee. Tenho 3 casos que se tornaram sócios. A gente tem um programa de partnership para a pessoa poder construir mesmo junto com a gente e vieram de trainee, sem saber absolutamente nada. Mas tinha muita força de vontade, muita ambição, organização, disciplina. Cara, é tudo que a gente precisa. Olhar menos para hard, é claro que ela é importante. O melhor dos cenários, soft e hard junto. A pessoa tem tudo que precisa como ser humano e tem tudo de habilidade. Maravilha, isso é excelente. Só que é raro. Então, olha muito mais pro soft, entendeu? O resto você consegue formar. Você consegue criar um processo, você consegue criar um onboard, ensinar o passo a passo. Agora, ensinar cultura é muito difícil.
Então, pega a pessoa que já tem semelhança com a gente, e aí ali dentro dou um banho de cultura nela, um banho de técnica, e ela voa. Ela vai sozinha. Tá, então você citou aqui para nós as habilidades que a pessoa, os critérios que você utiliza para uma nova entrada, para um processo de onboard. Sim. E quando você precisa elevar esse seu colaborador, então ter um plano de carreira, o que que você avalia? Então a pessoa está no, não sei, no sênior, ela precisa subir, o que que você avalia para promover esse colaborador? Boa, são vários pontos, tá? A gente tem lá um plano de carreira, e que começa desde o V0, que é uma brincadeira com o V4. Tem o V0, V1, V2, V3, V4, onde o V0 é o trainee. Então, eu tenho ali, desde tempo de experiência, avaliação cultural. Então, de 3 em 3 meses, a gente faz uma avaliação de resultado e desempenho. Então, também tem uma avaliação de resultado e de cultura ali. Eu olho também para as OKRs. Então, é uma maneira da gente metrificar quanto que as pessoas estão atingindo das metas. E também qual é o nível de entrega de resultado que ela faz para o cliente. Então, tem várias coisas que ela precisa fazer. Tem ali também certificações, algumas coisas do tipo. Mas eu tenho isso muito claro. E aí a pessoa, todo dia ela olha para aquilo lá e fala, cara, para eu poder progredir, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Então, basicamente, assim, te dando um belo de um resumo, é assim que a gente faz. Eu olho para cultura, resultados e metas. Se a pessoa, ela tá batendo, ela bate os 3, ela tá apta a evoluir de cargo. E aí, qual que é o erro que eu vejo muita gente fazer? É tentar segurar pessoas por remuneração. Esse é um erro, assim, que quebra a empresa. Ah, fulano não tá tão bom aqui na empresa. Talvez é porque eu tô remunerando pouco, deixa eu remunerar mais. Cara, o maior aprendizado que eu já tive, eu tive, assim, trainee, que foi maravilhoso, que deu um banho em todo mundo, ganhando muito menos do que qualquer outra posição. É que, cara, as pessoas, elas não precisam de dinheiro para trabalhar bem. O dinheiro, ele é importante, muito importante. Mas a pessoa que trabalha bem, ela vai trabalhar, ela vai ter aquele compromisso, independente de quanto ela ganha. Claro que a remuneração, ela é importante, ela mantém o engajamento, mas ela não muda ninguém. Então eu tenho um plano de carreira, porque a galera é muito ambiciosa, mas eu não uso ele para segurar pessoas. As pessoas ficam porque elas querem e porque elas enxergam o futuro delas dentro da V4. Bom, falamos muito aí do clima organizacional da V4, essa maravilha. Acho que até eu quero ir trabalhar na V4. Tô querendo ir lá. Tô com Mas vaga aberta lá. tô indo. Mas lá também tem o momento do café, certo? Sim. Chegou o nosso momento do café. A gente vai dar uma pequena pausa pra gente ir pro nosso momento de café e já já a gente volta. Que maravilhoso, já retornamos aqui, não é isso, Bruno? Maravilhoso, excelente. Com um café exclusivo aqui da Tão Doce. Gente, vocês estão vendo aqui, a Tão Doce está sempre presente aqui conosco. Imagina passar lá, tomar esse café maravilhoso, acompanhado desses produtos incríveis que a Tão Doce tem. E lembrando que a Tão Doce também tem salgadaria. Então, além dos produtos doces, você também já tem todos os produtos salgados lá. Tão Doce, estamos aqui acompanhando com o nosso cafezinho. Vamos continuar, Bruno? Bora. Bruno, o que é sucesso para você? Cara, sucesso é você poder contribuir na vida das pessoas. Você poder transbordar na vida do outro. Exato. E aí, Bruno, eu gosto dessa frase, transborde na vida do outro. Eu falo muito isso com os meus alunos, mas a gente tem que ter cuidado, porque a gente só transborda do que a gente está cheio. E você hoje trouxe essa aula para nós. Você tem se enchido de coisas muito boas, você tem pisado em lugares muito bons, tem estado com pessoas que te puxam para cima. Pra gente, você falou, o sucesso é o quanto que eu posso contribuir na vida das pessoas, mas do que a gente tem que se alimentar? Exato. Do que você tem Importante. se alimentado para que eu possa transbordar ali na vida do outro? Lá dentro da sua empresa hoje, da V4, você estimula o seu time a ter visão positiva de futuro, a criar metas? E aí não estou falando só da vida corporativa, não. Para que eles olhem para você, você que é um líder admirado, para que eles criem metas também fora da empresa. Você passa isso para eles? A gente tem um acrônimo na V4 que é o PIF, que significa profissional, intelectual, físico e emocional. São as 4 áreas da vida. Então, cara, a gente sempre bate muito em cima disso. Como é que tá o teu profissional, né? Como é que tá os resultados, aquilo que você gera. Mas como que tá o teu intelectual? E o teu físico? O corpo também é importante. Emocional, que também pode ser espiritual, né? Que, cara, como é que você tá? Você tá próximo da tua família? Você tá cuidando do teu psicológico? Se você tem uma religião, você tá frequentando a igreja? Que isso é o primeiro ponto, assim, que faz... são os quadrantes, né? Que tornam uma pessoa com alto desempenho. Mas a gente tem ali muitos pontos de gestão. Um deles é o one-on-one. Então, toda semana, a gente senta ali de 25 a 30 minutos com a pessoa, com o investidor.
todo mundo que trabalha na V4 a gente chama de investidor, a gente não chama de funcionário nem de colaborador, porque a pessoa está investindo o tempo dela, e o tempo dela tem que ter algum tipo de retorno, isso é importante. Mas eu sempre sento ali com essa pessoa e eu vou bater ali coisas técnicas, mas também aspectos de ambição, de vida. Qual que é o sonho dessa pessoa e como que a V4 pode contribuir no sonho dela? Então, quais são as metas? O que essa pessoa vai fazer? E como que o negócio ajuda ela a atingir isso? Se eu faço isso, eu estou criando um desejo aspiracional, uma vontade nessa pessoa em estar ali, que assim, vão aparecer muitas propostas, muitas coisas, mas ela não vai sair. E a gente tem o partnership. Então, aquele que se destaca, aquele que é fora da curva, ele vai se tornar sócio do negócio junto com a gente. E a gente faz divisão de lucros, e esse cara ele entra no quadro societário, e a gente mostra que é possível crescer construindo o negócio junto com a gente, sendo dono, trazendo esse pertencimento. Então, a pessoa, quando ela entra no negócio, ela já entra pensando, cara, eu quero ser dono disso aqui. Então, ela já se preocupa de deixar uma lâmpada, se ficou acesa ou não, de fechar uma porta, cara, são 8 horas, aconteceu isso ontem. Uma cliente nossa, americana, iniciou uma live, era 8 horas aqui no Brasil, e ela terminou 11 horas da noite. O meu time todo estava assistindo a live. Estavam com dor de dono, porque é algo que a gente implementou no pessoal. E você falando aí de crescimento. Hoje, analisando a trajetória da companhia, até da V4 sua unidade, queria que você falasse para quem está nos ouvindo, quais são os 5 passos que uma empresa tem que adotar para o crescimento. Você falou muitas coisas, está essencial, está maravilhoso aqui o nosso podcast, mas, Michele, eu quero listar esses 5 passos para que uma empresa cresça. Eu vou fazer melhor, eu vou dar 3 passos. Os 3 vão resumir os 5. Tá bom, vamos lá. O gestor tem que estar olhando para 3 pilares: pessoas, dados e caixa. 3 coisas importantes. Primeiro, pessoas. Cara, você tem que ter uma rotina muito eficiente com pessoas, porque sem pessoas você não vai construir nada relevante. Mesmo que o teu negócio seja de IA, tem que ter alguém por trás fazendo esse trabalho. Dados. Dados te dão muito mais resposta do que te gera dúvida. Então você tem que ter uma cultura de ser data-driven, guiado por dados. Tudo que você faz, tudo que teu time faz, tem que estar metrificado, tem que estar claro. E por fim, caixa. E quando eu falo de caixa, eu tô falando de estratégia. Eu não tô falando só de você pagar conta. Mas, cara, qual é a estratégia financeira que eu vou fazer? Qual é a estratégia de imposto? Qual que é o forecasting que eu tenho planejado para o próximo ano? O planejamento estratégico ele é muito importante para que eu possa atingir isso. Se você tem essas 3 coisas, pessoas altamente comprometidas, se você tem dados te dando resposta o tempo inteiro, e se você tem um bom caixa, você está imbatível. Todas as empresas que crescem, elas têm esses 3 pontos alinhados. E é o que o gestor todo dia tem que estar olhando. Pessoas, dados e caixa. Acho que esse é o ponto. Anotou? Pessoas, dados e caixas. Parabéns, isso aí. Então, é um passo a passo, é um caminho, viu? Gestor, líder que tá nos assistindo, é um caminho aí para o crescimento da sua empresa. Bruno, olha esse dado. E agora eu vou entrar na minha área e quero que você me ajude aqui. Uma pesquisa da Management Institute mostrou que 64% de todos os problemas das empresas resultam na falha da comunicação entre líderes e equipe. Inclusive a perda no faturamento, Bruno. E aí, como que é esse canal de comunicação na V4? Existe ali... Quais ferramentas você utiliza para ter uma escuta ativa com o seu time e para dar feedback? Como que é a comunicação lá na V4? Boa. Acho que eu trouxe um pouco disso anteriormente, mas a gente é extremamente radical. Qualquer coisa que precisa falar, você pode falar, mas eu vou falar um pouquinho mais técnico. Então, por exemplo, time remoto. A gente não usa o WhatsApp. Porque o WhatsApp ele é muito complicado, cara. No final, você tá mandando mensagem lá pro teu investidor, né, pro teu colaborador, e, sei lá, tá a mãe dele chamando, o pai, marido, ali é um ambiente de competição. Então, a gente usa o Slack, que é uma ferramenta lá, nossa. Não nossa, né? Na verdade, ela é utilizada por várias empresas, mas a gente adotou o Slack como ferramenta principal de comunicação. A gente tem o time ali que tá presencial, então todo mundo pode conversar entre si, e a gente entendeu que existem alguns níveis. Então, preciso ter uma comunicação de algo simples, de algo que é uma entrega, algo, enfim, operacional. Isso pode ser uma mensagem. Cara, é um feedback, não vai mandar mensagem. O outro lado, ele não sabe como que você está se expressando. A entonação. Você escreveu alguma coisa, fulano, não gostei disso aqui, muda, por favor? Para você foi de um jeito, pro cara lá, você tava xingando ele. Então, o que a gente aprendeu? É algo assim, liga, manda um áudio, chama para uma call rapidinha e alinha com a pessoa. E o principal ponto, cara, tem organização. Porque não adianta nada, eu vou falar um negócio pra Michele, aí tem outra pessoa, eu falo outra coisa. E aí, a falta de organização, ela cria ruído, que no final é um problema de comunicação. Então, você tem que ser muito bem organizado, separado, playbooks, cara, todas as estratégias bonitas, definidas, de preferência com vídeo gravado.
Então, é entender isso, que existe uma comunicação síncrona e a assíncrona. A assíncrona, que são mensagens, eu vou usar para coisas menores, coisas de cotidiano. Cara, feedback, às vezes eu preciso dar um aperto, às vezes eu quero pegar uma opinião, vai ouvir a pessoa, ouça a voz dela. Melhor de tudo, chama para uma call rapidinho ali, 5 minutos, você vê até o rosto dessa pessoa e você consegue trazer isso com muito mais clareza. E aí o ponto importante, cara, feedback não é feedback se não tiver evidência. Então, se eu chego e falo assim, não gosto de tal coisa que você fez. Aí a pessoa fala, que coisa? Aí, se eu não tenho evidência, eu estou fazendo um julgamento, algo pessoal. O feedback, ele tem que ter algo que constate, eu tenho que ter evidência. Senão, não é feedback, é crítica pessoal. E outro ponto, o feedback, você pode aceitar ou abdicar, mas você sempre tem que ouvir. Feedback é presente. Então, entenda sempre o feedback como um presente. Se você tem esses pontos, eu acredito que você tem uma boa comunicação dentro da tua organização. Interessante você falar de feedback, eu até ia entrar nesse assunto com você. É um dos pontos que eu mais falo, porque eu, como mentora de comunicação, eu atendo muitos gestores que estão com falhas nas suas comunicações, com os seus times. E o feedback ganha, Bruno. Michele, mas eu dou, ele não me entende, eu falo, ele não me entende. E aí eu vou ver, a estrutura está errada. Ele vai muito para o julgamento pessoal. Eu falo, não, mas peraí, o feedback tem uma estrutura. Exato, tem. Para você tem que mostrar, por que isso não tá legal? Por conta disso, disso e daquilo. Você mostrou isso para ele. Não, mas ele... Não tem que entender. O óbvio só é óbvio na cabeça de quem tá apresentando. Exatamente. Aí tem uma frase que é muito boa, que ela fala assim, ó, ser foda é fácil, difícil é ser vulnerável. Então, para você ter uma cultura de feedback, tanto que você dê feedback, mas você receba feedbacks, você tem que ser vulnerável, você tem que se expor. Senão você tá criando um ambiente ali de pressão. As pessoas não vão ter coragem de te trazer um feedback. Bruno, agora falando de inovação e diferenciação de mercado, o que faria a minha empresa contratar a V4? Qual é como que vocês trabalham essa inovação e essa diferenciação no mercado? Bom, o primeiro ponto é que a nossa preocupação está em fazer você gerar mais venda. Se você não estiver vendendo, né, e a gente até, o Kotler, ele traz uma frase ali que é market to market quando vende. Então, o nosso primeiro ponto é que a gente tem um foco muito grande em venda. Mas se eu pudesse trazer, assim, outras características, é que eu não estou olhando para fazer um pacote de post, para fazer, talvez, um site ou algo do tipo. Cara, eu quero olhar os dados do teu negócio. Nós somos cientistas do marketing, esse é o nome da nossa formação. Um advogado, ele pega algo para aquilo, né, e ele fala, não, essa aqui é a verdade absoluta. Na V4, a gente não faz isso. A gente está sempre testando, sempre tentando encontrar a melhor hipótese. E se eu encontro, eu vou começar a otimizar ela. Então, eu não sou do tipo que, isso aqui deu certo e vamos fazer isso. Não, eu vou fazer uma curva, uma esteira de coisas para você fazer. Outro ponto que é muito importante, que normalmente empresas de marketing não olham, CRM. A ferramenta que você vai fazer gestão da tua base de cliente, cara. Qual que é o grau de relacionamento que você vai fazer com essas pessoas? São 4 etapas que as empresas de marketing precisam trabalhar. Que é o tráfego, aquisição de pessoas. Então, tá nas avenidas mais movimentadas ali. Quando a gente traz isso para a internet, estou falando de Google, de Meta, LinkedIn. Segundo, engajamento. Não adianta eu criar um anúncio no Google, alguma coisa do tipo, se eu não gerar engajamento. Se as pessoas não verem sentido de se cadastrar, né? de não enxergar, cara, preciso clicar nisso. Terceiro, que é conversão. Então, tem que estar com foco em vendas. E na V4 a gente olha muito para venda. A gente treina vendedor. Eu pago imersões para o meu time aprender sobre vendas. Eu vou sempre, pelo menos uma vez por ano, numa imersão de vendas, aprender coisas para poder aplicar com o meu time. E depois o meu time aplica com os clientes. E por fim, a retenção. Tão importante quanto você vender para um cliente é você vender mais vezes para ele. O segredo da lucratividade está aí. Você vender mais vezes para o mesmo cliente. Então, na V4 a gente olha para esses 4 pontos. Eu não estou ali, vou fazer um anúncio no Facebook para você. Não, eu vou te criar uma estrutura de marketing. É growth, é crescimento. Isso é o que diferencia a V4 de qualquer outra empresa. Não é à toa que nós somos os maiores aí do Brasil. Que programa é esse, Brasil? E aí, você que está aqui acompanhando a gente no Mundo Líder, eu quero te pedir uma coisa. Você vai pegar esse podcast que você está assistindo, você vai compartilhar aí no grupo da empresa. Você vai curtir, você vai ativar o sininho. Por quê? Porque sempre que tiver o programa desse nível que nós estamos entregando para você, você vai ser o primeiro a saber. Então, visite as nossas redes sociais aqui do Mundo Music.
nesse episódio especificamente, eu quero que você comente, olha a aula que o Bruno está trazendo aqui para nós. Quantas ferramentas foram apresentadas, quanta estratégia ele trouxe aqui para nós. Então, eu queria que você comentasse aqui quais estratégias você já aplica na sua empresa, quais estratégias você pode aplicar e assim, comenta aqui com a gente para a gente saber que você está curtindo e a gente continuar nesse nível de excelência que a gente está entregando para vocês. Estamos na segunda temporada do Mundo Líder, onde nós estamos recebendo aqui personalidades empresariais para contribuir com o crescimento aí da sua carreira. Bruno, vamos lá. Agora a gente chegou no momento que eu gosto muito, que é o chamado ping-pong, onde eu vou te falar uma palavra e você vai me devolver com uma outra palavra. Pode ser? Bora lá. Nunca brinquei, mas Ai, gostei. vamos brincar. Gostar. Vamos lá. Uma inspiração. Cara, Elon Musk. Um livro. Empresas feitas para vencer. Noite ou dia. Dia. Um diferencial seu. Consistência. Aprendi tarde. Sobre confiar em pessoas. Não é sobre confiar, é sobre conferir. Ainda vou fazer. Vou ter uma ONG para gatos. Liderar é. É uma... Deixa eu encontrar uma boa palavra. É um ato de nobreza. Fazer ou analisar. E por quê? Analisar. Por quê? Cara, porque fazer, muitas vezes você pode estar fazendo da forma errada. Primeiro de tudo, você tem que estar olhando o que você está fazendo. Você questionar. Senão, você só vai estar fazendo e fazer por fazer. E tem muita gente nesse caminho que não dá certo. Que sensacional. O que faria você deixar a V4 para trás? A morte. Só isso. Só isso. Que sensacional. Quero te agradecer. Obrigado, muito. Michele. Foi Eu que agradeço. sensacional ter você aqui comigo. Obrigada. Eu tô na minha temporada de estreia e receber pessoas que eu admiro, pessoas que eu confio, para mim me deixou muito mais tranquila. Tô lisonjeado de estar aqui. Então, muito obrigada. Eu queria agora que você olhasse para nossa audiência e deixasse uma mensagem. Você como gestor, você como líder, deixe uma mensagem para que quem está te assistindo vai falar, eu também quero chegar lá. Boa. Talvez eu vou deixar um aprendizado para vocês. O sucesso ele é uma questão de decisão. Eu tô a 2% de onde eu vou estar, mas para um cara que morava na periferia, que eu vi várias vezes pessoas fugindo da polícia, pulando na minha casa, depois que eu saí de lá, virou até ponto de droga. Se eu conseguir sair de lá, o que te impede? O que está fazendo você não chegar onde você quer? Qual que é a decisão que você precisa tomar para você chegar onde você merece? E eu quero deixar uma frase em sua homenagem. Eu sou parte de uma equipe, então, quando eu venço, não sou apenas eu quem vence. De certa forma, termino o trabalho de um grupo enorme de pessoas que começou antes de mim. Ninguém faz nada sozinho. Ayrton Senna. Maravilhoso. Muito obrigada a você que esteve conosco aqui nessa tarde, participando desse podcast maravilhoso que foi o Mundo Líder. A gente se vê na próxima. Até mais.